Olá, caros alunos do oitavo A e oitavo B. É um prazer estar aqui novamente. Então, vamos dar início à nossa aula número 7. Esta aula é continuidade da aula da semana passada, cujo tema era plano cartesiano. A de hoje, equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, meus amigos e amigas, nós devemos, antes de partirmos para a ideia de equações com duas incógnitas, vamos explicar a ideia de equação, tá? Então fique muito alerta quanto a isso. Primeiro, o que é uma equação? Equação é uma ou é toda expressão algébrica, olha a palavra algébrica, vou até colocar em maiúsculo. É toda expressão algébrica. Por que algébrica, professor? Que a algébrica vem de álgebra. Então, significa letras, tá? Então, aqui nós iremos utilizar também letras. A expressão numérica possui apenas números. Na expressão algébrica, nós vamos ter números e letras. Ok? Então, fique alerta com essas palavrinhas que sempre aparecem. Gente, quando é que nós temos uma equação? Já vimos a definiçãozinha, uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão que possui números e letras. Mas como? Qualquer expressão que possui números e letras é equação? Com certeza não. Ela precisa ter três características para ser chamada equação. Quais são delas? Primeiro, o prefixozinho equi, que está bem aqui, ele significa igualdade, então, ou igual, né? Então, uma equação precisa ter uma igualdade. Olha aqui, igualdade. Para que serve essa igualdade? Ela vai servir para dizer para a gente que uma equação possui dois membros e que cada um desse membro é igual ao outro. Por isso, a ideia de igualdade. Então, nós temos dois membros numa equação. O primeiro membro, ele está do lado esquerdo da igualdade. Do lado esquerdo. O segundo membro, do lado direito da igualdade. Ok? Então, vamos lá. A equação precisa ter o sinal de igualdade. E que esse sinal serve para separar o primeiro membro do segundo membro. Primeiro membro do lado esquerdo, segundo membro do lado direito da igualdade. E qual é a terceira condição para que seja uma equação, professor? A terceira condição é aquela que todo mundo deve lembrar, que é a presença de um termo desconhecido, que geralmente nós chamamos de x. Ficou claro para todo mundo a ideia do x? Então, x é um mistério. É ele que nós devemos, ao resolver a equação, descobrir que valor representa x. Tá certo? Então, está aqui um resumozinho do que seja a equação. Vamos agora para a forma geral de uma equação com uma incógnita e de uma equação com duas incógnitas, tá certo? Preste muita atenção. Nas equações com uma incógnita, e tem um detalhezinho aqui, esta equação que nós estamos nos referindo é sempre do primeiro grau. Professor, o que significa equação do primeiro grau? Como é que eu identifico uma equação do primeiro grau? Tem tudo a ver com a incógnita. Por que a equação do primeiro grau ou do segundo grau tem a ver com a incógnita? Porque ela é dita de primeiro grau quando o maior expoente da incógnita é 1. Então, percebam aqui, quando ele não precisa aparecer, nós sabemos disso, tá? Então, o expoente da incógnita é 1. Por quê? Porque x elevado à primeira potência é x, ok? Além da equação de primeiro grau, nós também temos a de segundo grau. Então, vamos lá. Equação com uma incógnita. De novo, equação do primeiro grau. A gente vai escrever nesse quadrinho aqui
a forma geral de uma equação de primeiro grau, que é importante nós conhecermos. Como é a forma geral? Essa daqui, ó. Ax mais b igual a c. Professor, que tanta letra é essa? Se você disse que tinha letras e números numa equação e eu só estou vendo letras, agora eu não sei mais de nada. Sabe sim, se acalme. Então, isto aqui chama-se forma geral de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. O que a gente pode observar nessa forma geral? Nós temos aqui letras A, B e C e temos o nosso querido X, que é a incógnita, tá certo? Então, vamos logo colocar a incógnita, que nós já conhecemos. Quem é a incógnita? X, ok? Só que apareceu uma palavrinha aqui, coeficientes. Quem são os coeficientes? Você deve entender coeficiente como números. Coeficientes você vai entender como números. Pronto. Então, se x é a incógnita, sobraram quais letras? A, B, C. Pois A, B, C representam coeficientes, que quer dizer o quê? Números. Então, quando eu digo aqui, expressão algébrica, ela é composta de números e letras, a letra é a incógnita, A, B e C são números, ok? Então, coeficientes A, B, C, tá? Contanto que tem uma condiçãozinha para o A tem que ser diferente de zero. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Opa! Alguém está imaginando aí duas incógnitas? Ora, se uma incógnita é x, aqui ele vai ter mais de um x. Duas incógnitas. Vamos ver se é assim mesmo. Vamos lá. Qual é a forma geral? Forma geral de uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Vamos ver se alguém já conseguiu visualizar aí na sua mente, né? Vamos lá. A forma geral é a seguinte. Ax mais B... O que agora, gente? B o quê? BY. Olha aí. Cuidado, hein? Igual a C. Vamos lá, retirar quem nós já conhecemos. Os coeficientes são quem? Os coeficientes são os números. Quem é que representam os números? Do mesmo jeito, se você respondeu A, B e C, você está de parabéns. Esses são os coeficientes, esses representam números. Professor, por que você colocou no plural incógnitas? Porque aqui nós temos duas incógnitas. Quem são elas? Se eu só conheço o x, professor, pois é. Tem o x e quem é a outra? Y. X e y. Se você acompanhou direitinho a aula da semana passada, a aula de plano cartesiano, você viu demais a ideia de x e y. Formando o que, gente? Vê se vocês lembram. Olha aqui, que legal. Formando, vê se vão lembrando na cabecinha. Pares ordenados. X e Y é um par ordenado. Grave essa ideia porque isto aqui está relacionado ao que a gente viu na semana passada. A gente vai fazer uma relação entre isso, tá bom? Ok? Compreendido? Mesmo jeito também, A e B não podem ser zero aqui. Que é óbvio, se o A for zero, nós vamos ter apenas uma incógnita. Então, não será uma equação com duas incógnitas, tá certo? Eu separei aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, nós temos aqui 2x mais 3 igual a 13. Gente, aqui, quantas incógnitas a gente está observando? Se você disse uma incógnita, muito bem, você está entendendo. Está aqui ela, x. Quem são os coeficientes? 2 é o que representa quem aqui? Representa o coeficiente A. 3, coeficiente B. 13, coeficiente C. E é lógico que o x é a incógnita. Professor, é obrigado sempre vir o mais aqui, já que aqui a forma geral é ax mais b igual a c?
Não. Forma geral é uma maneira de representar uma situação que indique todas as outras, tá certo? Mas é a maneira geral, utilizando apenas o sinal de adição. Na realidade, pode aparecer mais, pode aparecer menos. Então aqui, se nós temos uma incógnita, essa é uma equação mais simples, é uma equação de primeiro grau que possui apenas uma incógnita. Como é que a gente resolve ela? Processinho fácil, né? Ó, vamos deixar no primeiro membro quem é incógnita, no caso 2x, e passar para o segundo membro, que é o que do lado direito, quem não tem incógnita. Então vai ficar 13, eu repito. Se aqui nós temos mais 3, quando a gente passa, nós invertemos o sinal, vem menos 3. O sinal da operação, ele era adição, passa a ser subtração. Então, 2x é igual 13 menos 3, 10. E agora? Se o nosso objetivo é encontrar o valor misterioso, que é o do x, então vai ficar x igual. Aqui, gente, tem um detalhe importante que muita gente esquece. O que é que acontece quando nós temos 2x? Por exemplo, pode ser qualquer outra coisa, né? 5x, 3y, qualquer situação. O que significa 2x na prática? Significa 2 vezes o valor de x. Então, aqui nós temos uma operação chamada multiplicação ou produto. Se eu pretendo descobrir o valor de x, eu tenho que deixá-lo sozinho no primeiro membro e passar esse 2 para o segundo membro com a operação mudada, né? Com a operação, no caso, inversa da multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Muito bem. Então, vai ficar 10, eu repito, porque ele está correto, está no lugar dele. Se aqui multiplica, eu vou passar em forma de fração. Por quê, professor? Porque a fração indica divisão. Fração e divisão são a mesma coisa, representadas de maneira diferente, mas são a mesma coisa, indicam divisão, tá? Então, 10 dividido por 2, 5. Percebam uma coisa aqui, gente. Só existe um valor para x que resolva corretamente esta equação. O que significa resolver corretamente essa equação, professor? Significa que, ao substituir o x por 5 e resolver esta soma, nós teremos que encontrar 13 como resposta. Olha a questão das 3 ideias aqui, né? Igualdade, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Primeiro membro é o que vou fazer aqui de azul, ó. Isto aqui é o primeiro membro. Segundo membro é 13. Então, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro e vice-versa. Então, vamos fazer a prova, ok? Então, se a equação é 2x mais 3 igual a 13, sabendo que o x vale 5, o que a gente vai fazer? Vamos substituir o x por 5, lembrando que 2x significa 2 vezes x. Então, vai ficar 2 vezes o valor de x, que é 5, mais 3 tem que ser 13, para que esteja correto. 2 vezes 5, 10 mais 3 deve dar igual a 13. Quanto é 10 mais 3? 13. 13 é igual a 13. Olha aí, ó, perfeito. Está verificada a nossa equação. Realmente 5 é chamado o quê? 5 é a nossa resposta, só que recebe um nomezinho, tá? X igual a 5, 5 é chamado de solução. Solução ou, olha outra palavrinha que aparece muito, raiz. Então, nós acabamos de descobrir a solução ou a raiz da nossa equação. Ok? Fiquem atentos.
Gente, quantas respostas tem para a primeira equação aqui? Quantas soluções? Uma, gente. 5. Só tem uma solução. Ela é única. Só é 5. Para esta equação, somente o 5 responde ela. Agora, vamos aqui para o próximo exemplo ao lado. Temos aqui x mais y igual a 5. Quantas incógnitas nós temos aqui, meu povo? Se você respondeu 2, a incógnita x e a incógnita y, parabéns, você está entendendo. Se são 2 incógnitas, a gente vai entender esse processo diferente, ok? Do primeiro exemplo que a gente realizou, tá? Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui agora? A gente vai resolver também utilizando a mesma ideia de equação, né? Mesmo jeitinho, primeiro membro, segundo membro, porque aqui você já pode entender. Quem é o primeiro membro aqui? Temos o primeiro membro, vou fazer aqui em cima, x mais y. Quem é o segundo membro? Apenas 5. Vamos lá agora uma ideia aqui, meu povo, tá? Gente, se a gente for descobrir aqui quem são coeficientes e incógnitas, vocês vão me dizer o quê? Incógnitas já sabem. X e y. São quantas incógnitas? 2 incógnitas. Ok? Quem são os coeficientes? Alguém já está se perguntando em casa, ó. Professor, estou vendo apenas o 5, cara, que é o C. Tudo bem, se você viu que o 5 é o C, parabéns. Realmente, esse 5 aqui é o coeficiente C. Ótimo, vem depois da igualdade, de acordo com a forma geral de uma equação com 2 incógnitas. E cadê o A e o B? Tá aqui. É para ele estar antes do X, o A, e o B antes do Y. Cadê eles? Eles estão aqui, meu povo, ó. Mas não precisam aparecer. Por que que não precisam aparecer? Porque eles são 1. Iguais a 1. Pronto. É como se a gente tivesse 1x mais 1y igual a 5. Porém, nenhum precisa aparecer. Eu fiz aqui um quadro, ok? E nesse quadro a gente vai representar valores aqui. Porque né, é um pouco diferente desta que a gente fez agora, ok? Então o que a gente vai fazer? Esse quadro aqui eu fiz ele com 4 colunas, ó. 1, 2, 3, 4. Colunas em pé, 4 colunas. A primeira coluna eu vou chamá-la coluna X. A segunda coluna, eu vou colocar na segunda coluna a nossa equaçãozinha. X mais y igual a 5. A terceira coluna, eu vou chamá-la de y. E a quarta coluna, olha quem será a quarta? O nosso par ordenado x e y. Ora, se eu tenho bem aqui o x e tenho bem aqui o y, eu consigo formar um par ordenado entre eles. Correto? O que a gente vai fazer agora? Meus amigos e minhas amigas, cuidado! Nós temos agora a equação com 2 incógnitas. Então, se são 2 incógnitas, a gente não vai conseguir encontrar uma única solução. Aqui nós vamos ter inúmeras soluções. Eu fiz um quadro aqui com 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 linhas, cada uma vai me dar uma solução. Então, só aqui nós temos 5, mas poderemos ter muito mais. Como assim, professor? Quando nós temos uma equação com 2 incógnitas, que é o que acontece neste exemplo aqui, cada incógnita depende da outra, meu povo. Cada incógnita depende da outra. Ela é influenciada pela outra. Então, toda vez que eu crio um valor para x e resolvo-a na equação, eu vou conseguir um valor de y.
toda vez. E vice-versa também. Se eu atribuir um valor para y e resolver a equação com esse valor, eu vou encontrar um valor de x. E esses valores ficam diferentes. À medida que eu mudo o valor de x, eu encontro um y diferente. E assim por diante. Tá certo? Então, vamos lá. Prestem atenção aqui. Aqui nós vamos encontrar infinitos valores. O primeiro valor que eu vou atribuir para x é o x igual a 3. Vamos começar pelo 3, tá? Então, eu atribuo o valor aqui. E agora eu vou resolver substituindo o x por 3, já que eu dei o valor 3 para x. Então, vai ficar assim, ó. Na equação, né, x mais y igual a 5, então vai ficar x é 3, então fica 3 mais y igual a 5, porque eu vou descobrir agora o valor de y. O que acontece agora, gente? Ó, do ladinho aqui. Eu vou isolar o y, como a gente fez na nossa equaçãozinha. Y é igual a quem? Ó? A 5. Aqui é 3. Lembrando, quem é o sinal do 3 aqui? Positivo. Se não aparece nada é porque é mais, tá? Então, ele vem para cá, negativo. Para finalizar, y é igual a 5 menos 3, 2. O que significa isso aqui, professor? Quando, nesta equação, lógico, né? Quando o x vale 3, o y vale 2. Então, aqui o y é 2. E já criamos o nosso primeiro par ordenado, que é quem, ó? O valor de x é 3, de y é 2. 3 e 2, o primeiro par ordenado. Ok? Então, fiquem atentos. Toda vida que a gente atribuir um valor para x, nós vamos resolvendo a equação, descobrir um valor para y e vice-versa. Quando a gente atribuir um valor para y, resolve a equação, descobre um valor para x. Próximo valor para x. Vamos, se nós atribuímos aqui o 3, vamos pegar um negativo agora. Vamos atribuir x igual a menos 2, tá? Mesmo jeito, a equação é a mesma. Você vai fazer em cima de x mais y igual a 5. Como o x vale menos 2, vai ficar menos 2, que é o lugar do x, mais y igual a 5. Ok? E agora, teremos, isolando o y igual a 5, repete o 5, ele está correto, está no segundo membro. Este cara aqui é menos 2. Como eu vou passar ele para o segundo membro, ele vai com o quê? Mais 2. Portanto, quanto foi que deu aqui? 5 mais 2, 7. Opa, segundo par ordenado, hein? Agora o valor de y é 7. Temos o segundo par ordenado, menos 2 e 7. Correto? Terceiro valor de x, vou colocar 0. Vamos testar agora com x igual a 0. E esse é muito importante, esse ponto aqui, tá? Vamos lá. Se eu tenho x mais y igual a 5 e sei que o x é 0, vai ficar 0 mais y igual a 5. Isolando o y, vai ficar y igual a 5. Aqui o 0 não tem sinal, pode vir para cá com menos 0. Quanto é 5 menos 0? 5. Então, nesta equação, quando o x é 0, o y é 5. Quem é o par ordenado? X é 0, y é 5, 0 e 5. Nas duas últimas linhas, nós vamos atribuir valores para y, só para mostrar para você que também tá certo. Então, vamos fazer assim. Y igual a menos 1, por exemplo, né? Vou fazer até aqui de vermelho, tá? Para diferenciar um pouco. Eu vou começar pelo y. Tá errado? Tá não. Pode ser feito? Pode. Só quero mostrar que tanto faz para onde você começa, tá certo? Então, o y é menos 1. Vamos substituir do mesmo jeito. Só que ao invés de colocar o x, trocar o x, eu vou trocar o y. Então, vai ficar x mais... Quem é o valor de y? O valor de y é menos 1. Olha o parêntese. Igual a quem? Igual a 5. Então, vamos ter aqui o seguinte. X mais vezes menos 1. Igual a 5. Ok? Isolando agora o x no primeiro membro, vai ficar x, que ele é a minha incógnita que eu preciso descobrir. X igual a 5. Ele era menos 1, vem pra cá, mais 1. Somando. 5 mais 1, 6. Então, se eu atribuir o valor menos 1 para o y, a gente vai encontrar 6 para o x e vice-versa. Par ordenado não muda. A ordem é a mesma, né? Quem é o par ordenado? X é 6, o y é menos 1. Teve gente que queria colocar em casa, né, pensando colocar menos 1 e 6. Não. Par ordenado. Qual é a ordem?
Primeiro x, segundo y. E para finalizar, vamos atribuir y igual a 0. Olha aqui quem aqui é 0 agora, é o y. É outro pontozinho importante também que a gente tem que ficar atento. É esse que vai surgir agora. Ok? X é, y é 0. Então vai ficar o x eu não sei quem é, mais o y eu sei que é 0, igual a 5. Então fica x igual, repete o 5, pode passar para cá com menos 0, não tem importância. 5 menos 0, 5. Então se o y é 0, o x é 5, par ordenado, primeiro é o valor de x. 5, 0. Pronto. Percebam que nós temos muitas soluções para isso, diversas. Aqui eu encontrei 5. Quem são as 5 soluções? Primeira, 3 e 2. Segunda, menos 2 e 7. Terceira, 0 e 5. Quarta, 6 e menos 1. Quinta, 5 e 0. Estas são as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Soluções ou... qual é o outro nome? Raízes. Então, nós temos... quem são as soluções? São os pares ordenados, tá? Fiquem atentos. Vou até grifar aqui de vermelho, para que vocês fiquem atentos. Gente, tá? Estas é que são as soluções. Eu não vou ter uma solução apenas. A gente vai ter inúmeras, infinitas soluções. Tá aqui elas. Aqui eu só tenho 5. Poderia ter infinitas outras, tá certo? Então fiquem atentos. Por que que isso acontece? Porque nós temos duas incógnitas em que o valor de uma está relacionado ao valor da outra. Influencia no valor da outra, tá? Então, toda vida que eu atribuo um valor para x, descubro um y diferente. Tá certo? Se você quiser testar na sua casa, copie a mesma tabelinha e bote mais 5 valores aqui, por exemplo, mais 5 linhas. Crie valores diferentes para o x e descubra valores para y, que você vai ver que são diferentes. Ok? Gente, para finalizar essa nossa aula, vamos agora para a parte importantíssima, que é o que, ó? A representação geométrica ou gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. E a gente vai fazer essa representação através do plano cartesiano. Por que através do plano cartesiano? Nós já vimos na tabelinha anterior que as soluções de uma equação com duas incógnitas são infinitas e elas são pares ordenados. Se são pares ordenados, a gente vai representar no nosso plano cartesiano, ok? Então, eu vi que muita gente desenhou o plano cartesiano muito aleatório, cara. Foi uma coisa terrível na última aula. Parece que não assistiram a parte que eu mostrava como desenhar o plano cartesiano. Eu acho que não assistiram, tá certo? Por isso que ficou uma coisa um pouco estranha. Mas estranha mesmo. Vamos trazer para cá os pares ordenados que nós encontramos lá. Então vamos numerar aqui nossos eixos. Vamos numerar aqui do 1 ao 7. O eixo positivo da abscissa. Também é positivo acima do zero, lembrando que o zero está aqui, né, para quem não lembra. Acima do zero é também positivo no y. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Do lado negativo, à esquerda do zero, então vai ficar menos 1, menos 2, menos 3. Abaixo de zero, o y é negativo, então vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, ok? Vamos formar os pontos e entender o que é que vai acontecer agora nesse plano cartesiano. Então, se nós temos pares ordenados, a gente pode representar esses pares ordenados através de um plano cartesiano. Isso se chama representação geométrica ou gráfica de uma das soluções, das infinitas soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos ligar os pontos. O primeiro par ordenado, o primeiro ponto é 3 e 2. Significa o quê? O primeiro valor é x, o segundo valor é y. É x igual a 3, y igual a 2. Então vamos lá, ó. 3 e 2 são positivos, vão ficar no primeiro quadrante. 1, 2, 3. Então eu vou ligar o 3 a quem? Ao y igual a 2. 1, 2. Ok? Lembra da ligaçãozinha? Começa pelo x e termina no y. Pode ser linha pontilhada ou pode ser contínua, não tem importância. Tá? E agora eu vou pegar aqui do 3, do 2 e fazer uma reta paralela ligando ao x igual a 3.
ok? Aqui que a gente faz, lembra? Marca o pontinho. Esse é o primeiro par ordenado, 3 e 2. Segundo, menos 2 e 7. X é negativo, que é menos 2. O Y é 7 positivo. Então, tá aqui o menos 2, negativo X. Tá aqui o 7, positivo Y. Vamos levar até lá em cima, ok? Vamos lá. Pronto. E aqui vamos pegar do 7 agora para fazer a interseção dos dois segmentos. No ponto, aqui no ponto de encontro, marca o ponto. Terceiro par ordenado, 0 e 5. Isso aqui é um ponto especial, lembra dele? Ponto especial porque tem 0. Se tem 0, quem vai me dizer sobre qual eixo vai estar é o valor que não é 0, no caso 5. 5 pertence ao eixo Y. 5 pertence ao eixo Y, então o pontinho vai ficar no eixo Y, no valor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo ponto. 6 e menos 1. 6 é positivo, X é 6, tá aqui ele. Y é menos 1, negativo tá aqui ele. Então a gente vai ligar do 6 ao menos 1. Use régua, gente. O que eu vi de pessoas que fizeram sem usar régua me deixou muito triste, viu? Porque isso aqui é uma coisa importante. Vocês vão precisar demais no nono ano, no ensino médio, isso aqui, o pessoal não usar régua pra medir. Fica muito ruim, fica difícil, tá? Então ficaram planos cartesianos horríveis, nada a ver praticamente, né? E aqui vamos marcar o ponto. O último par ordenado é 5 e 0. Quer dizer o quê? É outro ponto especial. Por que é ponto especial? Porque aparece 0. Quem é que vai me dizer onde vai estar, se é no eixo Y ou X, é o valor que não é 0, no caso 5. 5 é o valor de X. Então, este ponto ficará marcado no eixo X, que é o eixo das abscissas, sobre o valor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui ele. Pronto. Gente, finalizamos aqui a marcação de todos os pontos, tá? De todos os pares ordenados. O que é que a gente percebe agora? A gente percebe uma coisa aqui, não sei se vocês já notaram. Mas, se nós observarmos aqui a posição em que esses pontos estão colocados aqui no plano cartesiano, se você lembrar daquela atividadezinha que fazia no infantil, ligue os pontos, né? Porque aqui desenho nós vamos conseguir chegar se a gente ligar os pontos. Se você conseguiu fazer essa ligação na sua mente e respondeu a uma reta, você está de parabéns. Por que que é uma reta? Preste atenção aqui. Vamos logo ligar aqui os pontos. Por isso da importância de usar régua e medir, para que fique uma coisa bacana, um desenho legal, né? Não fique nada aleatório. Pronto. Por quê? Porque uma equação de primeiro grau, ela tem a representação gráfica no plano cartesiano, ela tem a representação gráfica uma reta, o desenho de uma reta. Tá certo? Isto aqui acontece apenas se a equação for de primeiro grau. Ao ligar os pontos no par ordenado, você deve encontrar uma reta que representa essa equação. Então, eu posso afirmar que esta reta representa as soluções da equação x mais y igual a 5. Então, esta reta representa todas as soluções. Por que só representa as soluções? Porque já foi dito várias vezes. As soluções de uma equação com duas incógnitas são infinitas. E elas são representadas por pares ordenados. Então, aqui nós temos... Que par ordenado é esse? Esse aqui, o primeiro, é menos 2 e 7. Este aqui, se está no Y, é porque o X é 0. Então, é 0 e 5. Outra solução. Próxima. Tá aqui outra. 3 e 2. Outra solução. Se está em cima do eixo X, é porque o X é 5. Então, é 5 e 0. E esta solução? X é 6. O Y é menos 1. Aqui eu só tenho 5 soluções, mas eu posso ter outras? Posso sim. Por exemplo, eu vou fazer uma outra solução para vocês aqui, ó, só para vocês entenderem que tem várias. Cada ponto que eu conseguir fazer sobre essa reta, cada ponto que estiver sobre essa reta, vai representar uma solução desta equação. Tá aqui uma outra solução que pode ser... Ó, se o x for 4 e o y for 1, será que dá 5? 4 mais 1? Dá, não dá, gente? Então, 4 mais 1, 5. Então, uma outra solução possível é o x sendo 4
e o y sendo 1. Olha aí, 4. Vou ligar até o y igual a 1. Tá aqui, ó. Y igual a 1. Pronto, aí, ó. Ponto de encontro. Pontinho azul, né? Tem uma nova solução. Isso aqui é o par ordenado. Quem é esse par ordenado? Que eu criei agora, ó. x4, y1. Uma outra solução. 2 mais quanto? Dá 5. 2 mais 3 é igual a 5. Então, o par ordenado 2 e 3 vai me gerar uma outra solução. Por cima da reta. Então, todos os pontos sobre essa reta serão soluções do nosso da nossa equação. X mais y igual a 5. Todos eles. Aí, mais uma solução. Que solução é esta? X igual a 2, y igual a 3. E assim você pode ficar fazendo inúmeras vezes, tá? Outra solução. 1 mais 4 não dá igual a 5? Com certeza. Então, olha aí, ó. 1 e 4, ó, é outra solução. Todo ponto que estiver em cima dessa reta será a solução da nossa equação. Aí, mais um ponto. 1 e 4. E assim por diante, ok? Por quê? Porque são infinitas soluções quando nós temos duas incógnitas. Se eu só tenho uma incógnita, uma solução. Se eu tenho duas incógnitas, infinitas soluções de uma mesma equação. Tá certo? Então, aqui nós encerramos nossa aula 7. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a quem se garantiu e ficou até o final, porque é uma aula de suma importância. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.